Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje eu vou revelar alguns segredinhos para vocês que podem definitivamente me colocar numa bela encrenca. Sabe por quê? Porque algumas verdades não foram feitas para serem compartilhadas. Sim, atualmente muitas e muitas pessoas estão procurando o investimentos em metais. E muita gente tem feito isso de uma forma errada, até por desconhecimento de como o jogo funciona. Mas hoje eu vou jogar tudo no ventilador e vou mostrar tudo o que você precisa saber, incluindo os detalhes sórdidos que vão irritar muita gente. Agora é aquela hora que eu peço para você ajudar o canal a suportar todas as tretas que a gente arruma aqui na internet para poder levar conteúdo de verdade para você. Coloca o dedo no botão do like, por favor. Sem like, a gente simplesmente só arruma tretas específicas e não consegue crescer de jeito nenhum. Eu preciso do seu engajamento nesse tipo de vídeo, ok? Segundo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Primeiro, você tem que saber que a nossa intenção aqui é trazer moedas, trazer metal precioso para a comunidade sobrevivencialista. Porque a gente realmente acredita que quando as coisas derem muito errado, uma das poucas coisas que você vai ter como reserva de valor vai ser isso daqui. Eu acredito que moedas e que prata e que outros formatos, a gente vai mostrar vários para vocês aqui, são um baita investimento seguro. É o único investimento seguro? Não, não é, de forma nenhuma. Hoje, se você der uma leve pesquisada, você vai ver que bitcoins e outras criptomoedas valorizam pra caramba. Outras pessoas muito mais conservadoras vão fazer fundos de investimento, e assim por diante. Existe um mercado que ele é classificado por risco. Sim, bitcoins, por exemplo, e outras criptomoedas têm um risco muito alto, porque em qualquer momento esse mercado pode se demolir. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá certo? Provavelmente não, mas corre-se um risco. Então, ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Acontece que o perfil de investidor muitas vezes é diferente para cada pessoa que está assistindo um vídeo, que está fazendo um material na internet, tá certo? Há algum tempo atrás, a gente decidiu que a gente queria guardar algum dinheiro a muito longo prazo. Isso, reserva de valor. Uma reserva que fosse basicamente indestrutível. Então, ao invés de ficar só pensando em fundos imobiliários, investimentos de longo prazo, CDB e outras coisas do tipo, a gente foi mais curto e grosso e decidiu investir em prata. Novamente, isso é pessoal, isso é a minha estratégia. É óbvio que outras pessoas vão ter estratégias totalmente diferentes. Ninguém aqui está dizendo para que você siga só uma. A gente está dizendo que existem várias e a nossa meta para a comunidade sobrevivencialista é mostrar aquelas que são mais sólidas e imutáveis. Prata, ouro, joias, são valores que são negociados desde o início dos tempos. Muito provavelmente o próprio Jesus negociou algumas coisas em prata. Inclusive, ele foi traído por 30 moedas de prata da época. Isso significa o quê? Que a prata sempre foi e sempre será um baita investimento seguro. Porque isso daqui, meu chapa, se pegar fogo na sua casa, quando você voltar lá nos escombros, você ainda vai achar sua prata lá derretida. Se inundar a sua casa, isso aqui ainda vai estar lá. E assim eu posso sucessivamente citar várias e várias fontes onde a prata se mostrou irredutível através dos tempos. E por isso que ela é considerada um dos investimentos mais sólidos que existe. Chegamos a isso então, e eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Esse é o nosso pensamento aqui do canal, meu e da minha esposa, e jamais, jamais eu colocaria o meu nome, a minha marca em algo que eu simplesmente não acredito. Então, essas são as moedas do Guia do Sobrevivente, mas nós vamos falar mais sobre elas já já. Segue o fio aí. A prata, quando
ela se choca, ela faz um som que é só dela. Ó, ela faz um sonzinho assim, muito característico das moedas de prata. Tanto que o som da prata é uma das formas que são usadas para testar ela. Lógico que existem muitos outros testes. Isso tem muita variação. Eu sempre gostei do assunto, eu sempre gostei de moedas antigas, de numismática e outros quesitos. Por isso, quando eu me interessei inicialmente pela prata, eu já tinha uma conotação emocional no meio. Essas aqui na minha mão são moedas emitidas pelo governo brasileiro. Sim, todas elas são moedas de prata. Vamos começar a nossa conversa aqui com prata antiga, moedas de prata antiga. Eu vou contar um pouco das verdades que eu sei sobre elas aqui, tá? Essas moedas aqui foram emitidas pelo Brasil em tempos diferentes. Por isso, se você quiser saber em que tempo uma moeda foi feita, você tem que consultar alguns sites específicos. Eu vou deixar um aqui embaixo para vocês, tá? Você entra ali, coloca a data da moeda, se você conseguir ver, que você vai conseguir saber o quando ela foi feita. Por que isso é importante? Bom, você não pode simplesmente pegar prata pura e fazer uma moeda. Ponto final. Raramente você vai achar uma moeda brasileira nacional de prata pura, prata 999 ou 99,99, tá certo? Você não vai achar isso. Porque se eles fizerem essa moeda, quando o cara colocar ela no bolso, o choque dela vai destruir a moeda automaticamente. Então, nenhuma dessas moedas aqui, mesmo as mais raras, as moedas de réis, fazendo esse som de prata, vão ser moedas de prata pura. O cara que te vendeu essas moedas antigas aqui te trapaceou? Não. Ele te vendeu de verdade moedas de prata. Só que a quantidade de prata delas é diferente, inclusive de uma para outra. Houve épocas do Brasil que eles usavam uma quantidade específica de prata para cada moeda. Logo, quem vai se interessar por comprar e vender esse tipo de moeda aqui já entra sabendo que provavelmente algumas dessas moedas aqui vão ter valores absolutamente diferentes. Eu não vou nem tentar explicar isso para vocês, só basta que você saiba que vão existir moedas dessa com teor mais alto de prata e moedas dessa com teor mais baixo de prata. Teor é esse número que você vê do lado da moeda aí, o 999, o 99,99, 925 e assim vai. Geralmente o teor dessas moedas aqui, que são emitidas como dinheiro no Brasil, eram, né? São extremamente baixos. O que os caras fazem? Por que eles compram, então, batata? Porque eles querem derreter isso daqui. Eles vão derreter isso aqui e dar outro uso para essa prata ou simplesmente guardar como uma coleção. Porque, sim, também tem esse valor como coleção. Aqui nesse vídeo a gente vai se focar mais na prata 999, que é a prata pura, e não a 925 nem a 950, que são usadas em joalheria. Essas também são misturadas, porque senão a peça não tem resistência. Lembre-se, a prata pura ela é muito mole. Sim, ela é molinha, tá? Dependendo de como você utilizar ela, você derrete até no fogão da tua casa, aí numa churrasqueira qualquer. Então não dá para o joalheiro pegar isso daqui e fabricar uma correntinha, por exemplo, que ela vai quebrar com certeza. Por isso que os joalheiros usam prata 925, 950, tá certo? Dito isso, nós vamos falar aqui especificamente da prata mais pura, que é a 999, tá certo? Tem também a 9999. É uma prata extremamente pura, quase um elemento químico, mas isso daí é muito específico, é muito focado. A gente está pensando aqui mais em prata comum, a prata que a gente usaria no dia a dia para comercializar, para fazer trocas entre nós, beleza? Por isso que nós do Guia do Sobrevivente começamos a fazer uma moeda do Guia do Sobrevivente, que é essa daqui, tá? Você vai ver ali o nosso logo e todas as inscrições necessárias. Esse daqui é um pingo de prata e ele pesa 1 onça justinho, tá? 31 ponto alguma coisa gramas, certo?
é uma onça perfeitinha. E ele é chamado de pingo porque foi jogado dentro de uma forma e batido, como as antigas moedas piratas, tá? Formam um pingo. Esse pingo vale em prata o mesmo que qualquer outra prata que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá certo? Essa daqui é uma das minhas moedas, tá? É uma moeda do Senhor dos Anéis, lindíssima, faz parte da minha coleção pessoal, tá? Na verdade, é a única do tipo que eu tenho. Essa moeda aqui, ela tem 1 onça de prata, 1 onça Troy de prata, tá? É essa aqui. Tecnicamente, se eu derreter as duas, elas vão ter absolutamente o mesmo valor, porque essa daqui também é uma prata 999, tá certo? Se eu botar as duas no cadinho e derreter, elas vão ter o mesmo valor. Inclusive, ambas são de metal importado. Lembra que eu falei logo no começo, o Brasil não produz prata aqui, moedas de prata, prata desse tipo? Pois é, essas aqui são duas moedas importadas. Quando você fala com o vendedor, você vai comprar a moeda, você sabe geralmente a procedência. Nesse caso aqui, a prata importada vem de 2, 3, 4 fontes e ela é fundida tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque ela vem em barras ou em grãos, tá? São grãozinhos de prata que são derretidos e aí você faz a moeda pura. Isso tudo vem de outro lugar, cuja cotação é totalmente diferente do preço final que chega para a gente. O preço final vem com imposto, vem com a taxa de importação e outras coisas, tá certo? Mas isso é outro assunto, a gente fala disso outro dia. O que a gente vai se focar é em falar nesse metal importado aqui. E uma coisa que você vai saber que vai te deixar chocado, o valor deles, na via de regra, é exatamente o mesmo. Só que nem a pauta elas são vendidas pelo mesmo preço. Não mesmo. E o que muda isso daqui é o padrão de cunhagem da moeda. Sim, é meio complicadinho, mas a gente vai desenrolar tudo e você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa saber para comprar ou negociar prata, beleza? Já deu o like, né? Então vamos lá, vamos seguir. Dá uma olhada nessa moeda aqui. Essa moeda aqui é uma moeda americana, tá? Aqui está. É provavelmente uma das moedas mais falsificadas do mundo. Por isso, você tem que comprar ela de fontes confiáveis. Uma das características dessa moeda aqui que traz mais confiança para a pessoa que vai comprar a prata é o fato dela ser uma moeda oficial de um país, tá certo? Mesmo a gente sabendo que talvez seja o dólar e as moedas de prata americana sejam as moedas mais falsificadas do mundo. Inclusive, já foram achados até moldes dessa moeda na China, gente vendendo moeda falsificada. Então, sempre desconfia quando você entrar para comprar uma moeda na internet, você bate o olho lá. Se ela estiver barata demais, nem vai, porque provavelmente é falsa, é um outro material que eles estão vendendo para vocês. Essa moeda aqui, ela é praticamente uma obra de arte. A cunhagem dela é simplesmente perfeita. Ela tem um brilho próprio e muitas vezes ela vai vir protegida ou embalada dessa forma aqui, tá? Sempre, quase sempre, tá? Raramente você vai achar uma moeda dessa que não tenha uma proteção. Por quê? Essas moedas são feitas para refletirem uma espécie de arte, de obra de arte. Então, são poucas moedas dessas que são uma espécie de padrão. A maioria delas muda todo ano. E o valor nominal dessas moedas é pior ainda de se entender. Então, nem vale a pena você ficar batendo cabeça em cima disso. Porque essa moeda aqui não vai valer $1. Ela vai valer 1 onça de prata. Entendeu como funciona? O valor nominal da moeda já era. Então, essa aqui, por exemplo, é de $1. Já essa moeda aqui, que é simplesmente magnífica, ela é de 5 euros. Só que esse valor nominal não interessa para quem está negociando prata. Se você parar num joalheiro, esses caras que ficam
porta das cidades aí vendendo prata e ouro, compra o prata e ouro, sabe? Ele vai catar isso daqui, ele não quer nem saber o valor, ele vai meter isso daqui dentro do cadinho e vai derreter para vender e fazer joias. Entendeu como funciona? Pois bem, essa é a diferença de como você compra e vende. O primeiro aspecto é um cara que não vai estar absolutamente nem aí para arte, para o cunho, nem nada. Ele só vai saber que, olha, essa é uma moeda oficial de um país, então ela é pura, eu posso comprar ela sem problemas, vai ser facilmente negociável, só que ele vai pegar isso aí e vai enfiar num cadinho e vai derreter. E é óbvio que ele vai pagar muito pouco por essa prata aqui. E o mesmo vale para o ouro. Então vai entendendo isso daí, porque o processo do ouro é muito parecido. Você compra um ouro agora, uma aliança, uma joia caríssima. Quando você chega lá, eles vão querer te dar um trocado por isso, porque para eles tanto faz o pedigree da joia. O que eles querem saber é se o ouro é puro e se vai valer o preço do peso dele. Só isso. Trabalho do artista, do artesão, tanto faz. Por isso que uma moeda do guia do sobrevivente vale para esses caras o mesmo tanto que qualquer outro. Só que essa daqui é muito mais valiosa por conta do histórico que está atrás dela. E é isso que você vai aprender agora. Agora presta um pouquinho de atenção nesse segredo aqui. Melhor ainda, escreva aqui embaixo o que eu vou te dizer agora, porque essa é uma das regras de sobrevivência do Batata. Reputação é tudo, mas tudo mesmo, principalmente no mercado de prata. Sem reputação, o vendedor, ou comerciante, ou negociante simplesmente está falido. Logo, você pode entender que reputação é a vida e a morte de qualquer um que queira trabalhar com prata. Matei a cobra. Agora vamos dar uma olhada no pau que eu usei para isso. Beleza? Vamos lá. Essa daqui é uma moeda do Guia do Sobrevivente original, tá? Fomos nós que fabricamos ela. Ela veio da Argentum Edge. Inclusive, se você quiser, tem a venda. Você entra aqui embaixo, tem um link para vocês. O vendedor tem uma reputação ilibada, incrível, certo? Por isso, eu pude confiar nele para poder fazer essa moeda para mim. Se ela for testada em qualquer lugar do mundo, vai ser prata 999 puríssima, ok? Eu sei disso, eu vi a prata e eu acompanhei o processo. Então, eu endosso, entendeu? É a minha reputação que está vendendo essa prata do Guia do Sobrevivente. Mas saca bem essa moeda aqui. Ela não tem mais nada. Nada. É um pingo de prata pura. Ela não tem nenhuma outra identificação. Então, você meio que compra isso na fé que você tem no Batata, correto? Pois bem, vamos para a próxima. Qual delas você acha mais interessante, mais segura para você negociar na rua, por exemplo? Essa aqui, do Guia do Sobrevivente, que não tem nada, ou essa daqui, que está totalmente identificada dentro do saquinho? Eu fiz isso de propósito, tá? Tá vendo? Ela tem um logotipo holográfico aqui atrás, outro logotipo holográfico aqui. Então, ela é considerada muito mais segura para ser negociada entre colegas, entre amigos, no nível mais baixo, tá certo? Então, pensa só um pouquinho. O que garante essa moeda aqui? É a reputação da Argento Edge de produzir peças que são puras. Depois disso, o selo de identificação vai garantir que você consiga negociar com o seu colega sem ser enganado ou trapaceado. Na verdade, quem está pegando ela na mão, e algumas pessoas do canal já estão fazendo isso, já está sabendo que as moedas saem com essa identificação. Isso gira numa escala totalmente diferente quando nós falamos desse tipo de moeda aqui, tá? Vamos dar uma sapiada nela. Essa é uma das moedas mais famosas do mundo, tá? Eu vou mostrar todas para vocês. Relaxem. Essa moeda aqui, quando o cara chega com ela em algum lugar, a moeda em si se garante. A reputação está na peça, na moeda, tá certo? E não no vendedor
Por quê? A pessoa bate o olho e sabe que é uma prata importada. E o processo que faz essa moeda crescer é exatamente a cunhagem. O fato dela ter sido transformada numa espécie de obra de arte, dela ter recebido uma maquiagem gourmet. Porque o pingo de prata ele é absolutamente igual, tanto o com selo, sem selo, rastreável, não rastreável, quanto esse aqui que você está vendo, tá? Essas moedas aqui são moedas de países, nem sempre, muitas vezes, são de empresas que estão comercializando elas especificamente, tá? Olha só. Mas elas são absolutamente lindas e praticamente impossíveis de serem falsificadas. E quando eu falo em obras de arte, eu estou falando obras de arte de verdade. Tanto que algumas dessas moedas são altamente colecionáveis. Dá uma olhada nessa moeda aqui. Essa é uma das moedas mais reconhecidas no mundo todo. Ela é da Scottsdale, tá? Essa moeda aqui você vai achar à venda em praticamente todo lugar do planeta. E embora não seja uma moeda fiduciária de um país específico, ela é uma moeda que é amplamente reconhecida já nesse mercado da prata. Entenderam? Então, essa daqui é uma moeda que com certeza você consegue fazer ser aceita aonde quer que você chegue. Dá uma olhada nessas duas peças aqui. Elas são da série Aves de Rapina. São absolutamente lindas, tá? Meu amigo, dá para fazer um canal só de moedas. Elas são absolutamente muito bonitas, né? E para você ver que o valor nominal delas não vale nada, e sim o peso em prata, olha só, uma vale US$ 5 e a outra vale US$ 1, tá? Tem moedas dessa que valem 10 euros e outras que valem meio euro, 1,5 € e qualquer coisa que dê na telha dos caras de colocarem isso aqui. Como vocês vão ver, tem muitas edições comemorativas, canadense, australiano, inglês, tá? Esses países têm muito mais tradição que nós no armazenamento de prata. Dá uma olhada nessa aqui. Essa é o xodozinho dos preparadores americanos. O dólar de prata americano, tá? Aqui está. $1 de prata americano. Quanto ele vale? $1. Na verdade, é uma onça Troy de prata. Isso é a leitura que você tem que fazer. E ele é adquirido com a reputação do governo americano. Entendeu como funciona? Então, quando você aparece com uma moeda dessa daqui, de prata, para negociar com uma outra pessoa qualquer, ela não vai pedir absolutamente nada para você. Você vai precisar de alguma justificativa para poder passar isso daqui de mão e vender para outra pessoa? Não. Tanto que na internet, se você quiser simplesmente pegar a sua moeda de prata agora e colocar ela à venda lá no Mercado Livre da vida, o que vai te avaliar? A sua reputação como vendedor. Exatamente o que vai acontecer se você tentar negociar uma moeda como essa daqui do guia. O que vale aqui? É a reputação de quem está negociando. É a reputação do vendedor e do cara que produziu isso aqui. Agora que eu já mostrei as moedas para vocês, a gente pode novamente retomar a nossa conversa mais estratégica. Vamos lá. Não tem como você não colocar valor agregado numa moeda como essa daqui, por exemplo. Tá? Ela já sai com o status de obra de arte, de coleção, do que você quiser imaginar. E é óbvio que ela vai ser muito mais cara do que uma moeda mais simples, como essa daqui do Guia do Sobrevivente. Embora ambas sejam exatamente a mesma onça de prata, 999, essa daqui vai ter um valor agregado. Então, se eu chegar em algum lugar para trocar essa moeda, eu vou trocar essa daqui muito mais fácil do que eu trocaria essa daqui. Imagine que eu chegue num posto de gasolina, numa farmácia, num mercado. Eu já vi um vídeo falando sobre isso. Qual você acha que vai ser mais bem aceita? Essa aqui, automaticamente. Depois de alguma conversa, eles vão perceber que ambas valem a mesma coisa. Tá certo? Só que, em termos gerais, essa sempre vai ser vendida muito mais cara do que essa aqui. Essa daqui é aquela prata padrão
que você pega para pôr numa mochila BOB, numa mochila de evasão, 300 e poucos reais em preços atuais, eu não sei como está a cotação ou quando você está assistindo esse vídeo, é basicamente um tanque e meio de gasolina que você está carregando dentro do bolso, uma moeda, uma estadia num hotel com uma refeição, basicamente, é isso que você está carregando no seu bolso. Por isso que eu achei muito interessante colocar esse tipo de moeda, que é até mais barata, na minha mochila BOB, na minha mochila de evasão. Tá? Se eu sair fincado de casa sem mais nada na vida, eu vou ter 5 moedas de prata praticamente indestrutíveis lá na minha mochila. Isso daí pode literalmente salvar a minha vida e permitir, garantir o meu deslocamento de um lado para o outro. Depois de um tempo, quando o cara está há muito tempo no mercado, vendendo prata, consolidado, ele vai começar a fazer coisas como essa daqui, ó. Essa é uma onça de prata da Argento Ed, tá? Nosso parceiro aqui do canal. Lembra que eu falei para vocês que reputação é tudo? Pois bem, a reputação permite que você trabalhe com prata de uma forma até que um pouco diferente para fazer coisas diferentes. A nossa ideia aqui era juntar algumas moedas de prata para o futuro, para uma mochila BOB e tudo mais. Mas algumas pessoas querem fazer de fato reserva de valor. Por quê? Porque isso aqui está o tempo todo com você, está na sua mão, ela tem a segurança de estar junto com você. E muitas pessoas não querem mais só as moedas ou as pratas menores. Elas querem pratas grandes como essa daqui. Esse foi exatamente o caso do meu sócio. Meu sócio bateu o olho no nosso vídeo e falou: como é o vendedor? É confiável? Sim, ele é muito confiável. Então ele foi lá e comprou barras maiores. Com que intuito ele fez isso? Ele quer literalmente empilhar um monte de barras de 100 gramas ou até maiores que o Thiago vende lá para fazer a sua aposentadoria. A cota dos investimentos dele de metal, ele vai fazer lá com o Thiago comprando barras maiores. Qual é a vantagem disso? Primeiro que ela não tem maquiagem, ela é absolutamente simples, tá? Tem o logo da empresa ali, tem o peso cravado, é prata 999, mas você vai conseguir acumular uma quantidade muito mais fácil de prata quando você tem a barra maior. Ou seja, quando ele quiser negociar essa prata, sabe-se Deus quando, porque isso daqui não tem prazo de validade, quando ele quiser negociar essa prata, ele vai pegar as barras dele lá e vai sacando e operando no mercado local ou até com o próprio vendedor, que vai recomprar a prata, porque é óbvio que ele sabe que isso daqui é uma prata pura. De fato, esse era meu plano inicial também. A minha meta era juntar moedas de prata, que é o que eu posso comprar, que é o que eu consigo comprar. Eu queria juntar o máximo possível de moedas de prata para um dia na aposentadoria eu ter recursos extra. Por que que eu vou ficar dependendo do governo ou de mudanças que acontecem o tempo todo, se eu posso fazer a minha própria reserva? Esse era o plano inicial. Agora, tudo mudou. Por conta de um problema de saúde, eu vou provavelmente no futuro colocar à venda as minhas moedas e provavelmente para você que está assistindo esse vídeo, para os membros da nossa comunidade. E essa é só uma das formas de lidar com a prata como investimento, tá certo? Provavelmente, novamente, você vai fazer uma conta aí e você vai ver que tem outros investimentos digitais, de papel e outros que são até mais vantajosos que isso. Você tem uma ideia? Por exemplo, agora o dólar está em alta, daqui a pouco vem a moeda do BRICS, daqui a pouco pode ser o DREX, daqui a pouco Então você vai ter sempre uma diversidade de lugares para poder colocar o seu dinheiro, o seu investimento. A prata é só um deles, tá? E eu estou basicamente aqui mostrando a minha história pessoal, a minha meta pessoal. Eu gostaria da prata para as mochilas BOB e depois também de poder fazer uma bela reserva de valor em prata, porque eu sei que, meu amigo, isso aqui, ó, eu não vou perder de jeito nenhum. Essas dicas que eu estou passando para vocês são baseadas em perguntas que vocês mandam aqui para o canal. Eu sei que tem gente com muito mais dúvida, que tem gente que não entendeu direito, então use e abuse dos comentários aqui embaixo.
As moedas do guia estão disponíveis lá na Argento Edge, são moedas nossas mesmo, tá? Esse lote de moeda você acessa pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica lá e você já vai direto lá na Argento Edge poder negociar com ele. Em breve nós estaremos fazendo as plaquinhas de 50 gramas, as plaquinhas de 10 gramas e a moeda de meia onça também aqui pelo guia. Tudo isso com o intuito de fazer a nossa comunidade se fortalecer e quando a nossa comunidade estiver pronta, a gente transforma isso daqui na moeda do John Wick. Pensou que bacana? Eu espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. A gente se vê na próxima. Até mais.